Estamos ao vivo. Gostaria de desejar boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham de casa, desejar boas-vindas e boas-vindas também às minhas companheiras que estão aqui na mesa, que irão conduzir a pauta de hoje, né, dessa live. Essa live é muito importante, tem como tema Diálogos Bolsa Família. Fique atento no que está acontecendo, já é a terceira edição, né, da live e tem sido um canal de comunicação, de troca, de esclarecimento de dúvidas, né, um canal também para que a gente possa estar sempre levando informações sobre essas secretarias que são tão importantes, né, sobre esses programas que são tão fundamentais. Então, gostaria de desejar a todas as pessoas que nos acompanham muito boas-vindas. E quero dizer que aqui hoje, né, estão presentes representantes de 3 secretarias aqui do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, SENARC, Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, que é a SAGICAD, e Secretaria Nacional de Assistência Social, que é a SNS, né? E as minhas companheiras vão se apresentar logo na sequência, de acordo que forem também convidadas, né, a dispor sobre a pauta. Eu me chamo Célia Márcia, estou coordenadora geral de Ações Federativas e Participação Social da SNS, Secretaria Nacional de Assistência Social. Gostaria de já lembrar logo de início também que nós temos uma novidade nessa terceira edição da live, que é um link que está na descrição da live para que você, de casa, possa acessar e colocar lá a sua dúvida, né? Nós temos, então, essa possibilidade, né, de canal de esclarecimento de dúvida para que você possa preencher o formulário, se cadastrar, deixar lá a sua dúvida, que posteriormente, né, vai ser também esclarecida. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos iniciar a live de hoje, né, e gostaria de já passar a palavra para a companheira Eutália Barbosa, que é diretora do Departamento de Condicionalidades da SENARC, da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Boa tarde, Eutália, seja bem-vinda e fique à vontade para a sua primeira exposição. Bom, tá dando um probleminha aqui no microfone, vou pegar aqui emprestado da. Bom, então, boa tarde para todas as pessoas que nos assistem aí através do canal do YouTube. Boa tarde para minhas colegas aqui do MDS, a Ana Gabi, da SAGICAD, a Débora, da SNS, e também a nossa querida Célia aqui, que está fazendo as honras aqui de mediação dessa live, e cumprimentar também a Carol, que não está aqui nesse espaço conosco, mas está aí virtualmente. Bom, gente, então, assim, nós já está virando uma tradição boa, né, da gente fazer essa live aqui, no período ou no primeiro dia de pagamento da folha de pagamento do programa Bolsa Família, e a gente sempre está trazendo os temas para cá. Hoje, a gente tem esse primeiro tema, que é o tema das condicionalidades, especificamente, né, o acompanhamento e a repercussão de condicionalidades do programa Bolsa Família, que a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema, para tentar, inclusive, para a gente nivelar mesmo todo o processo do acompanhamento de condicionalidades e esse momento específico da repercussão das condicionalidades nos benefícios do programa Bolsa Família, no período aí, nesse mês de setembro. Então, pode passar, por favor. A gente traz aí, como início da nossa conversa, o que a gente está chamando de ciclo periódico da operacionalização da gestão de condicionalidades. Eu vou dizer para vocês que eu não trouxe aqui telas que trazem mais o conceito, a conceituação, né, toda a parte mais conceitual das condicionalidades, porque na live anterior a gente fez essa apresentação e falamos da repercussão de advertência. Então, para a gente otimizar o tempo, a gente vai fazer um debate aqui mais focado na questão da repercussão. Então, nós trouxemos aí esse esquema, né, onde a gente fala do ciclo periódico, operacionalização da gestão de condicionalidades. Então, só para todo mundo entender, todo o processo de operacionalização das condicionalidades, né, da gestão de condicionalidades, ela inicia com a geração do público para o acompanhamento, onde nós retiramos ele da base
da folha de pagamento desse mês específico e do programa e do cadastro único, né? Então, nós, do DECOM... Oi. Ah, não estão vendo? Ixi, ninguém havia... Nossa, então o pessoal deve estar lá. Desculpa aí, gente. Ah, no YouTube as pessoas estão vendo, tá certo. Também não? Ai, gente. Agora tá, né? No YouTube também? A tecnologia nunca vai nos superar, né, gente? Ah, que ótimo. Bom, então, como eu estava falando, a gente já trouxe a nossa apresentação, já iniciando por esse ciclo periódico, que a gente está chamando de ciclo periódico da operacionalização da gestão de condicionalidades. Então, tudo começa por aqui, nós do MDS, especificamente no Departamento de Condicionalidade da Senarc, a gente vai gerar o público para o acompanhamento de condicionalidade nas respectivas vigências. No caso da saúde, a vigência de 6 meses, e no caso da educação, a vigência a cada 2 meses. Então, nós geramos esse público a partir da base da folha de pagamento do PBF e do cadastro único. Ao gerar esse público, e aí lembrando que esse público é mulheres, né, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, envolvendo aí as condicionalidades da saúde e da educação. Quando a gente faz a geração desse público, nós descentralizamos aqui para os Ministérios da Saúde e da Educação. Então, nós encaminhamos esse arquivo com o público a ser acompanhado para o MEC e o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde e da Educação, respectivamente, vão encaminhar aí para as suas redes. Então, eu costumo dizer que nós geramos esse público na relação intersetorial aqui no âmbito federal, e os ministérios específicos dessem a informação desse público para as suas redes, completando aí o ciclo da relação interfederativa, né? E aí, as bases, né, locais das redes de saúde e educação vão fazer o trabalho de acompanhamento de condicionalidades. No caso da saúde, o acompanhamento da vacina, o acompanhamento nutricional, e, no caso da educação, né, a informação de frequência. Quando eles terminam, que é nós instituímos um calendário, né, em consonância com o MEC e Ministério da Saúde, esses municípios devolvem essa informação para os respectivos ministérios, os ministérios devolvem essa informação para o MDS, e aí nós vamos apresentar os dados do acompanhamento de condicionalidades. A partir do momento que a gente apresenta esses dados, né, a gente vai ter o que nós chamamos de repercussão desse acompanhamento, né? Então, a repercussão, ela não significa necessariamente algum nível de impacto no benefício, né? Mas ela vai significar o que, de fato, esses dados trouxeram para nós, né? Então, pode passar. E aí, a repercussão, ela é composta desses seguintes momentos, né, vamos dizer assim, ou desses efeitos, né, que nós chamamos. Então, ele vai desde a advertência, que a gente gosta de falar advertência / alerta, porque essa palavra advertência ela tem um peso muito, muito forte, né? Então, a gente vai falar advertência / alerta, que é o momento em que o benefício é recebido... O benefício, os beneficiários recebem o benefício normalmente, porém, a família recebe um aviso ou um alerta de que alguma das condicionalidades não estão sendo cumpridas, né? Na fase do bloqueio, né, o benefício é gerado, né, porém, ele fica bloqueado, né, no mês da repercussão, mas ele é gerado. Então, é um benefício que está gerado, ele está bloqueado porque a condicionalidade não foi cumprida. E a suspensão já é o contrário, né? Aliás, já é o contrário, não.
na fase da suspensão, o benefício não é gerado, né? E a família, de fato, fica sem receber o benefício. E o último estágio, né, desse efeito é o cancelamento propriamente dito. Nós costumamos dizer que a gente não quer chegar no cancelamento, porque o cancelamento, de fato, para nós, ele vai representar o quê? Uma espécie de um fracasso, né, da política de transferência de renda, pensando que a transferência de renda ela deve vir para garantir mais proteção. Então, se você cancela o benefício por conta de não acesso a um serviço de saúde, educação ou acompanhamento na assistência social, a gente vai estar entendendo isso como um fracasso na política de proteção social. Então, a ideia é que a gente repare bem, né, a questão dos efeitos das condicionalidades, para que a gente, de fato, só tenha cancelamento de benefício quando essa família superar o ciclo, né, a condição de vulnerabilidade ou de pobreza. Então, após a divulgação do resultado da repercussão, né, na primeira semana dos meses em que houver a repercussão, as famílias que tiverem justificativa para o não cumprimento das condicionalidades ou de saúde de educação, elas devem procurar a gestão municipal, né, por meio do CRAS, para solicitar um recurso no SICOM. Então, suponhamos que a família recebeu uma advertência porque não tem frequência escolar de uma criança, né? A gente abre o período em que a família possa ir até o CRAS e dialogar sobre isso, né? Olha, meu filho não foi na escola por tais e tais motivos. Então, para chegar ao nível de bloqueio, de suspensão e cancelamento, ainda tem uma série de possibilidades, né? E isso tem a ver exatamente com o trabalho intersetorial que é feito aí nos municípios, entre as 3 políticas, principalmente, né? Saúde, educação e assistência social. Pode passar. Bom, então a gente queria alinhar alguns conceitos sobre gestão de condicionalidade, porque tem muita confusão. O que é acompanhamento, o que é acompanhado, o que é cumprir, o que é não cumprir, o que é não cumpriu com efeito no benefício. Então, a gente trouxe aqui rapidamente, só para a gente alinhar. O acompanhamento, ele diz respeito exatamente os beneficiários que estão com o perfil de acompanhamento de condicionalidade em saúde e educação. Basicamente, é quem? Mulheres, porque nós enviamos os dados de todas as mulheres, embora a gente tenha as mulheres com acompanhamento obrigatório, que são aquelas de 14 a 44 anos, mas nós geramos todo o público, né? E, na educação, crianças e adolescentes de 4 a 18 anos. Então, esse é o público que deve ser acompanhado no sentido de garantir o acesso aos serviços. Acompanhados são aqueles que as políticas de saúde e educação, através dos seus serviços, né, no caso na escola e nas unidades básicas de saúde, acompanham essa família. Ou seja, eu encontrei a família da Maria com 4 crianças, sendo que 2 delas precisam estar vacinadas e com o peso e altura acompanhado, e as 4 devem estar matriculadas na escola com frequência aferida, né? Então, isso é acompanhar, né? Então, eu identifiquei a família, estou acompanhando, independente se ela está cumprindo ou não, isso é acompanhamento. E aí, dentro do acompanhamento, a gente vai ter quem cumpre e quem não cumpre as condicionalidades. Então, quem cumpriu é aquele que tem, onde a gente identifica que as crianças estão com mais de 60% ou 75% da frequência escolar identificada, né? Ou as crianças e mulheres que estão com as condicionalidades da saúde acessadas. No caso, as mulheres de 14 a 44 anos, né? Ou as pessoas gestantes, ou as crianças e as crianças de 0 a 7 anos, com o cumprimento referente à vacina e referente ao acompanhamento nutricional. Pode passar, por favor. E aí, dentro dos acompanhados, nós vamos ter os que não cumpriram, que é exatamente aquelas famílias que tenham crianças que não conseguiram, né,
o percentual de frequência escolar, ou que não apresentaram o acompanhamento nutricional, ou não conseguiram cumprir o calendário vacinal. Então, isso são famílias que foram acompanhadas, porém não conseguiram cumprir as condicionalidades. E aí existem N motivos para isso. E as que não cumpriram condicionalidade com repercussão são aquelas que, ao detectarem o não cumprimento, não foram também a um serviço da assistência social, ou da própria escola, ou da unidade básica de saúde, para fazer a justificativa daquele não acesso, né? Eu não consegui cumprir o calendário vacinal dos meus filhos, por isso, isso e isso. Porque a unidade de saúde é distante, porque eu adoeci. Então, o não cumpriu com repercussão são aqueles que até não conseguiram chegar nesse nível da informação dos motivos de não ter cumprido as condicionalidades. E aquele que não cumpriu condicionalidade sem repercussão é aquele que, de fato, apresentou os motivos do não cumprimento daquelas condicionalidades, né? Então, assim, é complexo, porque é como se a gente colocasse as condicionalidades, os conceitos, todos no mesmo bolo, e, na verdade, não é, né? Pode passar, por favor. Bom, e nós ainda temos os não acompanhados. Na saúde, os não acompanhados são aqueles que eu não acompanhei mesmo, não sei nem se não cumpriu o calendário vacinal. Normalmente, na saúde, é o quê? Às vezes, a pessoa mudou de endereço, foi para um outro território, e ela ainda não está na lista daquela unidade de saúde. Então, são os que não são acompanhados, né? E, na educação, os não acompanhados são aqueles que não têm informação de frequência ou aqueles que nem foram localizados, né? Então, dentro do SICOM, a gente tem aí essas referências do processo de gestão de condicionalidades. Então, não são todos os casos de não cumprimento de condicionalidade que vai gerar repercussão. Eu acho que, no final das contas, o que a gente quer reforçar é isso. Não são todos os casos que as famílias não acessam as condicionalidades de saúde e educação, que vai gerar uma repercussão de bloqueio, de advertência, de suspensão, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. E a gente chama a atenção que o mais importante hoje para nós, de fato, sabe, Débora, e todo mundo que está nos assistindo, é, de fato, o acompanhamento. É a gente acompanhar essas famílias, porque nós já conseguimos comprovar nos dados de que, quando essas famílias são acompanhadas, o cumprimento ele é acima de 90%. É algo assim que é uma grata surpresa para nós, né? Então, de fato, o nosso grande desafio é, de fato, o acompanhamento ou o registro desse acompanhamento. Pode passar. Então, rapidamente, só colocar os dados aqui. Eu sei que isso os municípios pode passar, conseguem localizar isso no SICOM, esses são dados públicos, mas a gente fez questão de trazer aqui, né? Então, o acompanhamento na educação. Lembrando que nós acompanhamos de 4 a 18 anos incompleto ou até 17 anos, né? E aí a gente trouxe eles aí abertos nos 3 segmentos de faixa etária, de 4 a 5, que é o nosso grande desafio. Nós ainda estamos com um percentual muito baixo na média nacional, mas a gente, quando nós abrimos isso por município e por estado, a gente tem município e estado que não chegou nem a 10% do acompanhamento, né, dessa faixa etária. Então, para nós, isso é uma questão muito preocupante, porque pode significar várias coisas. Pode significar falta de oferta, né? Ausência de oferta para a educação nessa faixa etária, pode ser uma concepção, né, das famílias de que essa faixa etária ainda não precise ir para a escola, pode ser alguma situação de negligência ou alguma situação de violência vivida, ou pode ser também uma dificuldade do município de fazer o registro da frequência escolar dessas crianças. 6 a 15, também, a nossa experiência passada é que ultrapassava 80%, hoje a gente não chegou a 80%, mas nós aumentamos esse número, agora em 2023, e de 16 a 17 anos, que a gente teve uma baixa, né, porque esse acompanhamento também era um pouquinho mais alto.
Mas, no total, da faixa etária de 4 a 17 anos, a gente conseguiu, né, das últimas vigências da educação para cá, a gente subiu quase 6% o acompanhamento na educação e a gente baixou mais de 4% os números de não localizados. Porque, veja bem, gente, nós transferimos renda e não sabemos onde estão esses estudantes. É uma manchete que nós não queremos para o Bolsa Família, não é verdade? É uma manchete que nós não queremos para o Bolsa Família, dizer que nós transferimos renda e não conseguimos saber se essas crianças e adolescentes estão acessando um direito fundamental, que é o acesso à educação. Vou apresentar uma última lâmina e finalizar, porque meu tempo acabou. Então, nós temos aí o da saúde, né, que a gente também ampliou um pouquinho, né, se não me falha a memória, a gente ampliou aí cerca de 2 pontos percentuais. Não é muita coisa, mas diante de um processo que a gente viveu aí de muito negacionismo, né, da vacina, do acesso aos serviços de saúde, vivemos uma situação de pandemia onde as condicionalidades não estavam sendo colocadas como um ponto prioritário na gestão do Bolsa Família, né, na gestão da transferência de renda. Então, a gente acha que, de alguma forma, já é um avanço. E eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: esse 78,22% é quando a gente dá o dado total somando crianças e mulheres. Quando a gente separa esse público, olha como cai o acompanhamento de criança. Né? Ele cai para 55,57%. E é um outro dado também que a gente não quer para o Bolsa, né? Porque significa que nós não estamos conseguindo identificar se crianças de 0 a 7 estão acessando um direito fundamental, que é o direito à imunização, que é ter direito ao calendário vacinal e também direito ao acompanhamento nutricional no âmbito da atenção primária na saúde. Então, de fato, é um desafio para nós. Nós achamos que a dimensão intersetorial vamos dizer assim, é o remédio para a gente poder fazer uma boa gestão de condicionalidade no território. Achamos que nós devemos retomar as comissões intersetoriais. A vigilância socioassistencial do SUAS, ela é uma importante aliada para se debruçar sobre esses dados e tentar reconhecer no território se isso é não acesso, ou se isso é algum grau de negligência, ou o que realmente acontece com o público de criança e adolescente beneficiário do programa Bolsa Família, e mulheres também, né, no acesso a mais direito no conjunto das outras políticas públicas para garantir a proteção integral desse público da transferência de renda. Bom, estamos aqui à disposição, né? E vamos continuar aqui nesse debate aqui entre essas 3 áreas tão importantes do Ministério. Muito obrigada. Obrigada, Eutália. Agradeço, né, a exposição. A diretora Eutália Barbosa, né, acabou de tratar do tema acompanhamento e repercussão de condicionalidades do Bolsa Família. E aí eu quero aproveitar que nós nos esquecemos, né, de uma etapa muito importante logo no início da apresentação, que é a etapa da autoidentificação, né? Então eu quero me desculpar com todas as pessoas que estão nos acompanhando de casa e vou me autodescrever, depois eu passo para a companheira Eutália novamente e a gente segue adiante então com a live. Né? Como eu já mencionei, eu me chamo Célia, eu sou uma mulher cis, sou jovem, de 26 anos, alta, me considero magra, tenho a pele parda, mais escurecida, tenho cabelo escuro, ondulado, abaixo dos ombros, que agora está preso, e estou vestindo uma blusa de manguinha, logo abaixo dos ombros, na cor caqui, meio marronzinho claro. Estou com um cordão de madeira alongado e com os outros acessórios bem delicados. Estou sentada e à minha frente celular, tenho meu caderninho e caneta. Eu também quero pedir desculpa por não ter feito a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 51 anos, uma mulher cis, bissexual,
E, no momento, eu estou usando uma blusa preta com um crachá aqui do Ministério pendurado aqui no meu pescoço, com a minha foto. Estou usando um chale aqui, meio marrom com verdes. Tenho os cabelos cacheados, hoje eles não estão escovados. Uso um óculos na cor meio marrom, mais escurecida. E estou usando alguns acessórios, relógio, brinco, enfim. E um pouquinho de maquiagem, batom, é isso mesmo. Gente, queria só dizer para vocês que nós, só para provar como a repercussão nos benefícios, ela é infinitamente melhor do que no número de pessoas que a gente acompanha, né? Então, nesse mês agora de setembro, a gente teve 326 advertências, né, para as famílias em não cumprimento de condicionalidades, bloqueios 166.753, que dá um total de 478.079. E repercussão, mensagem e extrato, um público menor, né, não dá esse total, mas só dizer para vocês que, quando nós acompanhamos, o descumprimento é bem pequeno. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Eutália. E agora eu passo a palavra, né, para a minha companheira lá da Secretaria Nacional de Assistência Social, Débora Ackermann, que é coordenadora geral de programas e serviços da Proteção Social Básica, que vai tratar conosco, né, do tema de repercussões da averiguação cadastral de unipessoal em setembro no Bolsa Família. Débora, boa tarde, bem-vinda. Por favor, se autodescreva e pode adentrar no tema. Boa tarde. Quero cumprimentar minhas colegas aqui do Ministério. Minha autodescrição: sou uma mulher branca, idosa de idade, porém de espírito jovem. Tenho cabelo caracolado, estou usando um óculos, estou de blusa amarela, estampadinha, com crachá aqui do Ministério, estou de brinco, e é isso. Estou aqui também com celular, papéis, e vamos lá. Queria cumprimentar, né, também as pessoas que estão nos assistindo. Um cumprimento muito especial às coordenadoras de CRAS, aos trabalhadores do SUAS. É uma satisfação muito grande, né, estarmos aqui as 3 secretarias juntas, né, discutindo esse importante eixo, né, da proteção social, que é a transferência de renda, o programa Bolsa Família, o cadastro único, né? A gente sabe que lá na ponta, né, apesar de que aqui no Ministério nós estamos, né, em 3 secretarias diferentes, na ponta as pessoas vão, né, quando tem qualquer dúvida ou qualquer questão relativa né, seja a repercussões, ou a dúvidas, a cadastro, né, elas procuram o CRAS. Né? Então, para a gente é muito importante estar tendo esse diálogo e dizer que, independente, né, para além do horário aqui da live, né, a gente está à disposição das trabalhadoras, coordenadores do CRAS, para dialogar sobre as questões aí relacionadas às repercussões. Eu vou fazer uma breve apresentação com as questões que a gente tem discutido no âmbito da proteção social básica. Trago aqui um abraço da nossa diretora Simone, que tem direcionado esse debate. E nós estamos, então, com uma missão, né, colocada aí pelo nosso secretário, de ressignificar a proteção social básica na perspectiva da prevenção. Isso é muito importante e isso vai gerar uma série de ações, de orientação, de mudanças de normativas, e a gente vai, então, compartilhar brevemente um pouco disso aí com vocês. Né? Em relação ao acompanhamento das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, né, a Eutália apresentou aí os conceitos. Né? Para a gente é muito importante dizer isso. Né? A gente acompanha famílias. Né? Então, a gente acompanha aquelas famílias que são beneficiárias. E aí é importante a gente entender que famílias que precisam ser acompanhadas, como que deve ser esse acompanhamento, que questões que as equipes do CRAS podem trabalhar preventivamente.
Então, o nosso objetivo, e a gente fez muito recentemente, agora em agosto, uma oficina interna, né, junto com as outras secretarias, para alinhar esse conceito. Então, assim, nós estamos, né, a gente sabe que nós estamos num novo Bolsa Família, né, a gente passou um período aí em que ficou um pouco desamarrado pela pandemia, né, pela prioridade que foi dada aí ao programa, ficou um pouco desamarrado os protocolos de acompanhamento. Então, a gente quer retomar, né, esses protocolos, agora que vai ter novo decreto, que vai ter novas portarias, e aí a gente quer também produzir novas orientações, em diálogo com os secretários, em diálogo com os trabalhadores, para a gente pensar formas de aprimorar esse acompanhamento das famílias, né? Isso vai envolver elaboração de normativas e também envolver as orientações técnicas, né? Contextualizando, a gente sabe, né, que esse dispositivo do acompanhamento das famílias, ele vem do protocolo de gestão integrada, né, onde o acompanhamento das famílias em situação de descumprimento, ele se tornou um dispositivo de proteção. Então, esse é o nosso objetivo principal, né? Como garantir que as famílias que não estão em cumprimento de condicionalidade continuem sendo e são priorizadas, principalmente, para a proteção socioassistencial que é realizada no âmbito do CRAS, também do CRES, da proteção social básica e especial. A gente sabe que o protocolo já tem aí um tempo, né? A gente já tem uma experiência, né, do que deu certo, do que não deu. Então, nós estamos aí também numa empreitada, né, de atualizar esse protocolo de gestão integrada, junto aí com as outras secretarias, pensando alternativas para aprimorar aí esse acompanhamento. Eu trago aqui algumas questões que a gente já vem discutindo, a gente participou aí dos encontros regionais do CONGEMAS, do FONSEAS, e a gente viu que estamos alinhados com essa avaliação. A primeira questão é como é que tem sido esse acompanhamento no PAIF, né? A gente tem estudos que dizem, né, e pelo RMA, pela forma como a gente acompanha, né, o atendimento no PAIF, atendimento e acompanhamento, a gente vê que ele tem sido predominantemente particularizado, né? Então, a gente acredita que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar, aprimorar, né, os impactos das desproteções, né, eles estão sendo concebidos como responsabilidade de enfrentamento individual por cada uma das famílias, né, a família, quando ela não consegue cumprir a condicionalidade, né, como é que elas estão sendo responsabilizadas ou não por isso, né, voltando a lembrar que o dispositivo ele é de proteção, né. Outra questão que a gente acha muito importante, né, os motivos. A Eutália acabou de apresentar aqui vários motivos pelo não cumprimento, inclusive um grande motivo que é um não acompanhamento, né? A gente sabe que a proteção social básica, em especial o CRAS, ele tem um trabalho com o território. Então, esses motivos, a listagem dos motivos, né, da educação e da saúde, estão sendo considerados para se pensar um trabalho intersetorial, integrado ali no território, né? A gente está pensando, a Eutália trouxe algumas questões, às vezes não tem escola ali, não tem educação infantil, ou às vezes a questão do transporte escolar, ou às vezes as famílias não estão vinculadas com o centro de saúde por alguma questão. Então, como é que nós, da Proteção Social Básica do CRAS, podemos apoiar o território e as famílias nessas questões, né? E aí, esse último ponto, que é isso, essas análises dos motivos, elas têm gerado informações para essas intervenções. As outras questões que a gente tem colocado, né? A proteção social básica tem se materializado na realização de ações e atividades de prevenção. Uma das questões que a gente tem colocado, né, que a gente não precisa esperar
o não cumprimento das condicionalidades, né? Aquelas famílias que estão na situação de alerta, né? Como a Eutália falou, a gente já pode fazer atividades coletivas, já pode desenvolver uma série de ações, né? Com o território, né? E com as famílias, né? As informações do SICOM, bem como a dos cadastros, elas estão sendo referência para o planejamento de ações do acompanhamento. O cadastro, né, a gente vai ouvir daqui a pouco um pouco mais sobre o cadastro, ele é um importante registro, né? Quem são essas famílias, como que elas vivem, quais são as questões. A gente tem utilizado essas informações no nosso trabalho social com famílias, né? E essas informações elas não precisam ficar só no cadastro, elas não são só de importância para a gestão, elas são também muito importantes para o trabalho social com famílias, né? Né, se há integração, se a gente tem formulado planos de ação para o acompanhamento dessas condicionalidades, né? A gente tem discutido, inclusive nas últimas reuniões do FONSEAS também isso foi muito colocado, que a gente tem um dispositivo de articulação intersetorial no comitê no âmbito nos estados, e a gente precisa fortalecer isso nos municípios, e mais ainda nos municípios, nos territórios de CRAS, né, como é que a gente tem articulado isso, e aí se a busca ativa tem sido intersetorial. Né? Então, assim, se a gente não tem informação das famílias, como é que a gente tem nos organizado para fazer essa busca ativa? Eu trago muito rapidamente alguns dados do CRAS aqui, que eu acho que servem de base para essa discussão que a gente tem realizado. Primeiro é dizer, né, do quanto que o CRAS ficou demonstrado que ele é um equipamento muito importante, né? Porque mesmo com o desfinanciamento, com a pandemia, o número de CRAS ele não diminuiu no Brasil. Né? A despeito, né, de todas as dificuldades, os municípios sustentaram, acho que muito provocado também pelas famílias que foram procurar no CRAS, né, o apoio necessário. Em compensação, né, quando a gente relaciona o CRAS com a pobreza, que aumentou, a gente vê que a cobertura do CRAS abaixou. Né? Então, porque a pobreza aumentou, o número de pessoas no cadastro aumentou, então isso é um desafio muito grande que tem aí para a gente, para o desafio do acompanhamento. Então, a gente tem um percentual de cobertura, né, desafiador, especialmente nas metrópoles, né, em algumas regiões. A gente vê aqui como que os atendimentos individualizados no CRAS, eles são o foco, né? Eles aumentaram muito na pandemia, então a gente tem um desafio grande de desenvolver estratégias de trabalho coletivo. E aí a gente vai ver que famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF, né, ele diminuiu, agora a gente começou a crescer após a pandemia, mas ainda é um número muito baixo. Então, assim, eu quero concluir dizendo aqui que a gente, né, tem se preocupado com todos esses aspectos do acompanhamento, estamos produzindo, né, informações, né, a professora Maria Luísa Risotti esteve conosco, trouxe bastante questões importantes, e a gente está aí nesse processo de construir um acompanhamento que seja de fato protetivo, de fato preventivo, e que possa, né, contribuir aí para que as famílias continuem, né, no programa de transferência de renda, e também que sejam promovidas aí no âmbito do PAIF. É isso, obrigada, estamos à disposição. Muito obrigada, Débora. A gente agradece, né, a exposição sobre esse segundo ponto da nossa pauta. E antes de passar para o próximo, gostaria de já agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando de casa. Dei uma olhadinha aqui no celular, são mais de 1000 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Que coisa boa! A gente fica muito agradecido, né, pela audiência, pelo interesse de vocês. E é assim que a gente fortalece, né, e reconstrói o Sistema Único da Assistência Social e também esses programas
programas todos, né, que são tão importantes, como a gente já tem dito aqui. Então, agradecer mesmo todas as pessoas e lembrar que nós temos uma novidade nessa terceira edição da live, que é a possibilidade de você que está em casa fazer pergunta, né, deixar suas dúvidas, é só acessar o link que está na descrição dessa live para deixar mesmo aí a sua pergunta, que no final a gente vai abrir um espacinho aqui para responder as perguntas, né, que são mais complexas, ou que talvez seja a pergunta do maior número de pessoas. Então, agora eu quero passar, né, para o segundo ponto de pauta, que é o limite municipal para atendimento de cadastros unipessoais e o processo de concessão de benefícios do Bolsa Família. Quem vai conduzir esse ponto de pauta com a gente, né, é a Caroline Paranaíba, que é diretora do Departamento de Benefícios, né, da SENARC, da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, que está online, né, está participando de maneira remota. Então, seja bem-vinda, viu, Caroline? Prazer ter você aqui conosco, fica à vontade. Boa tarde a cada pessoa aqui presente. Como é uma transmissão em vídeo para todo mundo ver, eu me autodescrevo sinalizando que eu sou uma mulher jovem de 42 anos, tenho cabelos médios, louros, encaracolados, estou vestindo uma blusa azul clara com um blazer creme e sou uma pessoa branca. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente ter esse momento de diálogo com as equipes dos territórios, que são tão importantes e essenciais nesse processo nosso de levar a política pública de maneira eficiente para todo e cada cidadão e cidadã do país. Vou iniciar minha projeção aqui para vocês. Eu vou tratar de 2 temas, né? A gente vai falar do Bolsa Família esse mês e também das questões relacionadas ao reflexo da averiguação cadastral e, como a nossa colega sinalizou, tratar da inovação que a gente tem a partir de setembro, né, com o limite de atendimento municipal para cadastros unipessoais. Inicialmente, é importante a gente destacar que nesse mês, né, começando o pagamento hoje, nós temos 21,48 milhões de famílias beneficiárias. A gente está falando de mais de 55 milhões de pessoas no país recebendo proteção social, assistência social via transferência de renda condicionada. É importante a gente destacar que esse número foi alcançado por uma série de medidas que vêm sido tomadas desde março, com o redesenho do Programa Federal de Transferência de Renda, focando especialmente em famílias com crianças e adolescentes e gestantes. Então, é essencial que a gente resgate esse sentido da política de proteção social que o Bolsa Família para que a gente siga trabalhando para qualificar todo esse arranjo que a gente tem em torno do programa. O programa também esse mês teve um feito importante que sensibiliza todos os equipamentos da assistência e os setores de cadastro e Bolsa Família nos municípios, que é a concessão de benefícios. Esse mês mais de 550 mil benefícios foram concedidos, incluindo famílias nesse processo. Do ponto de vista da segurança de renda e segurança alimentar, essas famílias estão nessa condição agora de serem atendidas e acompanhadas pelo Bolsa Família, e eu destaco e reforço a questão trazida pelas minhas colegas Eutália e Débora, no sentido de que nós fazemos mais do que transferir a renda, nós apoiamos e acompanhamos essas famílias para que a gente possa atuar nesses arranjos que eventualmente ainda estão em vulnerabilidade e precisam de outros serviços públicos conectados. Dessas 550 mil famílias, eu queria destacar que, para identificar essas famílias no seu município, a equipe da gestão do Bolsa Família pode identificar no SIBEC, o Sistema de Benefício ao Cidadão, o relatório de selecionados desse mês. Todos os meses, relatório é atualizado e disponibilizado para facilitar
na identificação dessas famílias, na notificação dessas famílias e no processo de acompanhamento. Então, queria destacar que essa informação já está disponível desde o final do mês passado. Essas famílias já receberam notificação pelo correio ou estão recebendo, e os cartões do Bolsa Família já foram emitidos e estão sendo encaminhados à residência identificada no Cadastro Único. Superado, então, essa questão inicial aqui das concessões e esse destaque importante que a gente tem nesse processo, gostaria de trazer, então, as informações do processo de repercussão da averiguação cadastral dos unipessoais, que faz parte de um conjunto de ações de qualificação do cadastro, que a coordenadora geral, Ana Gabriela, vai aprofundar daqui um pouquinho nessa live. Mas queria trazer num primeiro olhar aqui para a gente trabalhar a questão de que no dia 11 de agosto venceu o prazo para que um conjunto de famílias fizesse a atualização do seu cadastro. Essas famílias, a depender dos públicos que elas estavam ali organizadas dentro do processo, elas ou tiveram um benefício cancelado ou tiveram um benefício bloqueado. Um terceiro conjunto de famílias recebeu já a convocação esse mês para que possam comparecer. Essas famílias que tiveram benefício interrompido o seu pagamento agora nesse mês, elas estão sendo convocadas desde maio desse ano, e depois que elas não compareceram, ou seja, elas foram notificadas e assim mesmo não compareceram para regularizar o seu cadastro, então essa medida foi aplicada. Para que a gente possa se lembrar um pouco aqui do nosso roteiro de cronograma, ao longo desse semestre a gente ainda tem uma série de aplicações de convocação, bloqueio e cancelamento. Nesses quadradinhos que estão mais amarelo, um amarelo mais intenso, são os meses que a gente vai ter cancelamento. Então, a gente pode perceber aqui no quadro que a gente consegue se organizar para saber quais são os públicos e quais são as datas limites para a atualização desse cadastro. É importante que essas informações entrem na dinâmica dos territórios para que possam ser organizados não só processos de preparação do seu atendimento, mas também para identificação de famílias que eventualmente não tenham uma condição de fazer o deslocamento até o equipamento, né? Então, a gente precisa se apropriar dessas listagens. Eu sei que a maioria já está bem apropriado disso, mas é importante a gente relembrar essa questão. Uma dúvida aqui muito frequente que a gente quer tratar nessa oportunidade da live e depois que bloqueou, tem alguma coisa que a gente pode fazer? A resposta é sim. Então, a gente tem esses cadastros unipessoais, depois que eles tiverem sido regularizados, vocês confirmaram que ali, de fato, é uma família unipessoal, a documentação foi lá incluída no sistema do cadastro único, esse benefício de quem não compareceu, a gente já sabe que foi bloqueado. Agora, quem compareceu, o benefício pode ser desbloqueado. Tá? Então, fez a atualização, o município pode aguardar que o próprio MDS faça o desbloqueio ou o município pode imediatamente fazer o desbloqueio. Tá? Então, como é que esse processo do desbloqueio ele acontece? Uma vez ao mês, o Ministério faz o desbloqueio automaticamente. Mas o município regularizou o cadastro, ele pode entrar no CIBEC e fazer esse tratamento, tá? Como é que a gente faz esse tratamento no CIBEC? Né? Que muitas vezes os municípios acham que o sistema não está funcionando ou que ele não pode fazer o desbloqueio, mas eu queria assegurar vocês que os municípios podem fazer o desbloqueio se eles regularizaram a situação da família. Esse desbloqueio ele é feito naturalmente entrando no CIBEC. Quando vocês entrarem no sistema, vocês vão conseguir visualizar, ter um olhar, ao consultar a família, vocês vão conseguir detalhar a família e identificar as ações e pendências vigentes para essa família. Tá? Essas pendências, dentre essas pendências, vocês vão identificar que tem uma pendência do procedimento de averiguação cadastral unipessoal.
Identificou essa pendência, você vai, né? Naturalmente vai. Como vocês estão identificando aqui nessa tela, tem um sinalzinho ali de menos, né? Então, assim que você identificar, você vai clicar aqui nesse botão para poder fazer a retirada da pendência, porque você já regularizou o cadastro da família, dessa família unipessoal, então ela já está regular para o processo de averiguação cadastral. Clicou naquele botãozinho, ele vai trazer aqui o campo justificativa e aí você vai explicar. Já atualizei o cadastro dessa família conforme a recomendação da gestão do cadastro único, inseri os documentos na V7. E aí comanda aqui a solução de fazer o tratamento desse caso, né, de pendência. E aí também já comanda o desbloqueio assim que você fizer esse tratamento. Então, para quem ainda não conhece como é que pode fazer, ali a gente fez o desbloqueio, aqui a gente vai fazer o tratamento da pendência da pessoa. Então, vocês quando forem fazer a consulta no CIBEC, tem lá consulta programas sociais, pessoas, parcelas e extrato da folha. Selecione pessoas e aí vai aparecer a pendência vinculada àquela pessoa. Identificou a pendência, vai no sinalzinho negativo e retira e faz o tratamento novamente da pendência. Justifica que já fez a atualização e aí faz o tratamento, podendo fazer tanto o desbloqueio como a reversão do cancelamento. No caso da reversão do cancelamento, tem um procedimento específico. Como você já fez o tratamento da pendência, o sistema vai lá e identifica que aquele cancelamento não é mais correto, não é mais um cancelamento por averiguação cadastral unipessoal. E aí ele vai retirar esse cancelamento e vai colocar um outro motivo, que é fim de restrição específica. Nesse motivo da restrição específica é que você vai lá e vai comandar a reversão do cancelamento. Tá? Sei que a gente passou um pouco rápido aqui, não se preocupem, esse material vai estar disponível, esse passo a passo vai estar disponível como um anexo do informe da folha de pagamentos desse mês, para que vocês possam seguir sem dúvidas esse roteiro e aplicar na hora de fazer um tratamento de pendência no CIBEC, com desbloqueio ou reversão de cancelamento, quando for o caso. É importante a gente destacar aqui, para fazer alguma dessas ações de tratamento de pendência, reversão de cancelamento ou desbloqueio, precisa ter feito a atualização do cadastro. Se não tiver feito a regularização do cadastro, no mês seguinte o Ministério vai bloquear ou cancelar o benefício novamente. Então, lembrem-se de fazer o tratamento da pendência após a regularização cadastral. Então, aqui a gente está deixando também nesse material, revisando com vocês, né, que a gente pode fazer a reversão de cancelamento, as famílias que tiveram cancelamento do benefício esse mês e regularizarem sua situação cadastral, inclusive só voltam ao programa por uma ação municipal de reversão de cancelamento durante o prazo de 180 dias. Tá? Então, nesses 180 dias, vocês podem fazer a reversão de cancelamento. Antes disso, ela não retorna ao programa, até que a situação esteja regularizada do seu cadastro, ok? Então, desbloqueio o MDS faz, reversão de cancelamento o MDS não faz, só o município faz. E quando é que se faz essas duas situações? Só quando fez a regularização do cadastro. Entrando, então, na nossa segunda temática, nós tivemos uma novidade ao final de agosto, que foi a implantação de um regramento relacionado a essa temática ainda de unipessoais. Como vocês sabem, nós estamos, desde o início desse ano, fazendo um trabalho de qualificação do cadastro único e, naturalmente, qualificação do atendimento do programa Bolsa Família nos territórios. É importante a gente destacar que, desde o início desse ano, o ministro tem destacado para nós, o ministro e as secretárias das nossas secretarias, sinalizado a importância da gente ter um diagnóstico e aplicar medidas que possam auxiliar a tratar este problema. Que problema é esse? O problema que a gente vem enfrentando foi um aumento absolutamente inesperado e desconectado da realidade de cadastros de unipessoais
tanto no Cadastro Único quanto no Bolsa Família. Para isso, então, como vocês bem sabem, a gente teve todo um processo da averiguação cadastral, onde um dos públicos são os cadastros unipessoais. No estabelecimento, então, de medidas para fortalecer o Cadastro Único, Bolsa Família e o próprio Sistema Único de Assistência Social, foi estabelecido, então, um percentual máximo de atendimento de unipessoais, considerados qualificados, vamos colocar assim, né? uma quantidade razoável de unipessoais atendidos. Esse percentual ele foi trazido da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE. Essa pesquisa identificou que, no Brasil, 15,9% dos lares são de unipessoais, são lares de famílias unipessoais. Então, a partir desse dado, que pode ser atualizado e outros estudos estatísticos serem enriquecidos, aperfeiçoados, atualizados, a gente também vai poder atualizar o do Bolsa. Então, a partir deste aqui, que é do ano passado, 2022, foram definidos limites de atendimento de unipessoais pelo Bolsa Família. Vamos passar aqui. Então, como é que esse limite interfere no dia a dia do município? Essa nova regra, ela diz que quem tem 16% ou mais do Bolsa Família preenchido, a quantidade de famílias atendidas for mais do que 16% para unipessoais, esse município não vai ter novas concessões de benefícios para unipessoais. Quem ainda não alcançou esses 16% da sua folha de pagamento com unipessoais, ainda vai ter a concessão de benefícios para unipessoais. Isso é importante a gente destacar que essa medida ela alcança os processos de concessão de benefícios para unipessoais. Tá? Ela não alcança outros públicos. A restrição não é de concessão generalizada, não concede para unipessoais até que se alcance um patamar considerado conectado com a realidade ali em cada território. Então, como é que isso interfere para as outras famílias? Isso reforça que o programa ele está mais focado em famílias com crianças e adolescentes, porque são públicos mais vulneráveis. É importante a gente também saber que as medidas que estão sendo tocadas em paralelo, elas alcançam essas taxas, né? Então, por exemplo, a averiguação cadastral cancelou benefícios esse mês. Então, pode ser que esse mês o município já esteja dentro dos 16% e volte a ter concessão, né? Então, essas informações são mensalmente atualizadas e mensalmente divulgadas no site do MDS. Então, essas famílias que tenham em sua composição familiar crianças e adolescentes, elas passam a ter um reforço na prioridade do seu atendimento. O que os municípios são convocados a refletir nesse momento? A gente sabe que tem sido um grande desafio no processo de averiguação cadastral, porque são números significativos de atendimento, e a gente, nesse espaço, né, que nós ainda estamos em pleno processo de averiguação cadastral, a gente quer trazer a importância desse processo ser muito organizado para que a gente possa ter a máxima qualidade possível ao final do procedimento. Naturalmente, aqueles que ainda não fizeram todo o protocolo de atualização cadastral e de regularização precisam fazer, e é importante a gente destacar que, no caso do município, identificar uma situação de absoluta má-fé, uma intenção de cometer fraude para receber benefícios, existem mecanismos dentro dos nossos normativos, tanto para exclusão cadastral como bloqueio de benefício, para que o pagamento indevido não ocorra. Então, esses mecanismos podem ser acionados numa situação mais grave que for constatada ali a má-fé, ok? Outros pontos que eu gostaria de destacar, que eu acho que é importante a gente se lembrar nesse momento de início de pagamento, que são dúvidas muito frequentes que acontecem ao longo desse período dos 10 dias de pagamento. Nesse momento, hoje, dia 18, se a gente entrar no cadastro e identificar
entrar no CIBEC para fazer uma consulta de um CPF ou de um NIS de responsável familiar, pode ser que a gente identifique lá na aba de extrato da folha de pagamentos uma informação de que o benefício está bloqueado. E isso, às vezes, pode gerar uma confusão. Na verdade, na maior parte das vezes, ele não está bloqueado. Ele só está numa situação de transmissão para a conta bancária. Sempre no dia do pagamento, isso vai acontecer, no dia do final do NIS do pagamento da família. Tá? Então, no dia do pagamento vai aparecer bloqueado, no dia seguinte já vai estar liberado. Isso quer dizer que o pagamento está de fato bloqueado? Não. Isso quer dizer só que ele foi transmitido da plataforma social para a conta bancária da pessoa, então ela já foi creditada. Uma outra informação que é importante a gente também saber é que o extrato da folha de pagamentos, ele traz uma informação do momento em que foi gerada a folha. Ou seja, a folha de pagamentos ela é gerada uma vez ao mês, conforme está lá no calendário operacional. Então, depois que é feita essa geração do pagamento, pode ser que aconteça alguma coisa, o município fez o tratamento, por exemplo, do unipessoal e desbloqueou o benefício, ou o contrário, identificou uma situação de inconformidade e aplicou um bloqueio. Então, no extrato da folha de pagamentos, lá no campo do extrato, vocês vão ver a situação do momento em que foi gerada a folha, mas essa situação pode ser modificada ao longo do tempo, ok? Para finalizar, eu gostaria de trazer uma informação importante, especialmente agora, nesse momento em que alguns estados e municípios estão enfrentando situações de emergência, e é importante a gente divulgar que o programa Bolsa Família e outras políticas aqui do MDS, elas estão em uma constante conexão com os territórios para apoiar nesses momentos. Então, no caso agora do Rio Grande do Sul, nós estamos atendendo 97 municípios que alcançam 160 mil famílias com medidas especiais que liberam o pagamento desde o dia de hoje e além disso, permitem a prorrogação de prazos para atualização cadastral e também o uso de uma declaração especial de pagamento, válida por 30 dias, para aqueles casos em que o responsável familiar perdeu a documentação ou o cartão do programa. Então, sempre que essas situações ocorrerem, a gente recomenda que os municípios acionem suas coordenações estaduais do Bolsa Família do Cadastro Único, suas secretarias de assistência social, que farão a ponte imediata conosco para que a gente adote essas medidas. Por fim, queria agradecer a oportunidade, vou passar a palavra para minha colega Ana Gabriela, e aí depois a gente volta para tirar algumas dúvidas. Obrigada. Didática, com tantas informações, e queremos também, mais uma vez, agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando até agora. A gente está vendo que a audiência está ótima. Acabamos de bater 1 hora de live, né? A gente pede também a paciência de todas as pessoas, que a gente vai estender um pouquinho mais, inclusive para esclarecer algumas dúvidas, né? Nós recebemos aqui Não o formulário. Estamos ouvindo vocês. Oi? Está me ouvindo? Sim? Ah, perfeito. E aí, como eu estava dizendo, né, a gente vai precisar estender um pouquinho mais, inclusive para responder algumas perguntas que chegaram para nós por meio do formulário, né? Então, a gente recebeu aqui vários comentários, várias dúvidas, e foi muito bom poder contar com essa novidade aí nessa terceira edição, né, da nossa live. E aí, antes de passar, né, para a companheira Ana Gabriela, Então tá, quero convidar nesse momento para fazer uma saudação, para dar um oi aqui na live, né? Isso, pode entrar, pode ficar à vontade, viu? Nós recebemos aqui nesse momento a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, que vai, né, nos cumprimentar, vai dar um oi. Eliane, seja bem-vinda. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora na live, né? Recebemos várias perguntas, mais de 1000 pessoas nos acompanhando aqui simultaneamente. O bate-papo está muito legal, viu? Seja bem-vinda. E a gente vai passar também logo na sequência, né, para a fala da companheira Ana Gabriela. Então, por favor, boa tarde. Pode dar um oi para a gente aí nessa live. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eliane Aquino, eu estou como secretária nacional de Renda e Cidadania
desse programa que é tão importante para o Brasil e uma experiência muito exitosa para o mundo inteiro, né? Nós estamos falando do Bolsa Família, que retornou agora no programa, na gestão do presidente Lula, na gestão aqui do ministro Wellington Dias, e falar para vocês o seguinte, que nós queremos cada vez mais nos aproximarmos de vocês. Nós precisamos muito qualificar cada vez mais tanto o Cadastro Único como o programa Bolsa Família, para que a gente faça esse benefício chegar lá na ponta para as pessoas que mais precisam. E a gente sabe que o papel de vocês é extremamente importante, é extremamente rico, e nós sabemos também do desmonte que houve nos últimos anos. Nós estamos fazendo com que essa reaproximação entre governo federal, governo do Estado e governos municipais seja cada vez mais presente, que a gente consiga estar cada vez mais perto de vocês para melhorar o nosso país. Que o Bolsa Família ele merece e ele vai voltar a ser a potência e a força que ele foi para tirar o nosso país do mapa da fome. Então, aproveitem em cada momento, tragam um abraço aqui de todos os secretários nacionais que trabalham aqui nesse ministério, trago o abraço do ministro Wellington Dias e quero falar para todos vocês que nós estamos à disposição. Passei aqui só para deixar esse recado e vou deixar aqui essa condução tão bem feita das nossas mulheres que estão presentes e as que estão no virtual. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada, secretária Eliane, sempre um prazer tê-la conosco, e nós nos sentimos, de fato, muito bem representadas aqui pelas nossas secretárias nacionais, né? O MDS está cheio de mulheres potentes, competentes, assim como todo o Sistema Único da Assistência Social, né? A companheira Débora estava aqui cumprimentando as trabalhadoras, a gente sabe que são as mulheres, né, as principais demandantes dessas políticas públicas, né, desses programas, benefícios, serviços, são mulheres protagonizando e também demandando, né, aqui do Ministério, enfim, do governo como um todo. Então, gostaria agora de passar a palavra, né, para a companheira Ana Gabriela, que é coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento da SAGICAD, né, da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Bem-vinda, viu, Ana? Fica à vontade, por favor, se autodescreva. Obrigada, Célia. Queria agradecer o convite, essa articulação, né, das secretarias para a gente estar aqui. Queria dar um alô, uma boa tarde para todas, todos e todes. Vou me autodescrever, sou Ana Gabriela, sou uma mulher de 50 anos, na verdade 49, gente, olha, já estou já estou me adiantando, acho que eu estou doida para fazer logo 50. Tenho 49 anos, tenho a pele branca, tenho os olhos claros, estou com um vestido preto, também com um chale bege, com as unhas vermelhas. Acho que é isso, não uso nenhum acessório, porque eu perco todos. Então, estou sem acessórios, cabelos cacheados, eles estão loiros, porque eu fiz muitas luzes. Bom, eu vou falar, eu não sei, minha apresentação não está, né? Está na live? Ah, agora apareceu para mim. Eu vou ser bem breve, vou trazer... Vou reforçar as ações de qualificação do cadastro, mas, antes de falar as atualizações da averiguação cadastral e da revisão cadastral, os públicos novos que foram inseridos nessa semana, eu gostaria de reforçar o papel do cadastro como uma ferramenta de inclusão social. A gente, né, por muito tempo, acho que, né, enfim, tudo isso que passamos e a política pública passou, trouxe muito esse aspecto negativo de fiscalização, né? O cadastro como uma ferramenta de fiscalização. E eu gostaria, né, eu queria trazer todos vocês, trabalhadores do SUAS, trabalhadores do cadastro, do Bolsa, para a gente tentar retomar esse aspecto de inclusão do cadastro único. Então, quando a gente fala aqui de averiguação cadastral, que a gente vai trazer, averiguação, revisão, é muito mais no sentido de qualificar o cadastro, para a gente poder garantir que as famílias que mais precisam realmente possam acessar os programas, os serviços, os benefícios que o Cadastro Único traz, né, como esse instrumento de identificação de vulnerabilidades, mais do que uma simples ferramenta de a gente verificar se a família mentiu ou não mentiu. A gente sabe dos problemas, a gente sabe das estratégias de sobrevivência, claro, mas a gente precisa
qualificar o cadastro. Então, é importante sempre olhar esses processos que lançamos esse ano como um processo de qualificação das informações cadastrais. Tá? Então, vamos trazer as novidades, né, da nossa averiguação e revisão cadastral. Eu não vou detalhar muito os conceitos, mas é sempre importante lembrar que, nesse ano, lançamos a averiguação de renda, a averiguação de unipessoais e a revisão cadastral. Todos eles com esse propósito de qualificar o cadastro e focalizar as políticas dos usuários do cadastro. Pode passar. Então, a averiguação de renda. O que houve de novidade? Houve uma atualização no prazo de exclusão lógica. Vocês sabem que, no processo de averiguação cadastral e revisão, depois de um prazo, se não há regularização do cadastro ou atualização do cadastro, tem a exclusão lógica desses cadastros. Ou seja, é um cadastro que eu não posso mais confiar nas informações para poder conceder benefícios, serviços, etc. Então, a instrução normativa anterior dava o prazo do ano que vem, a partir de julho do ano que vem, para fazer a exclusão lógica. A gente antecipou um pouco esse prazo de exclusão lógica para dezembro de 2023, porque, como vocês sabem, outra ação de qualificação cadastral foi a integração do Cadastro Único com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, como grande parte dos registros já foi regularizado com essa integração, vai ter essa antecipação da exclusão lógica em dezembro de 2023. Pode passar. No processo da averiguação de unipessoais, a Carol já trouxe bastante sobre as repercussões no Bolsa Família, e a grande novidade é a obrigatoriedade de upload no sistema de cadastro único do documento de identificação com foto e aquele termo de responsabilidade que a pessoa assina, confirmando que ela realmente mora sozinha. Né? A gente sabe que a gente preza pela autodeclaração, o nosso público é um público que não está na formalização, não está nos registros públicos, mas a gente precisa trazer uma qualificação para esses registros de unipessoais. Então, houve essa alteração no sistema de cadastro único para obrigar, a partir do dia 31 de julho, né, que já passou, então, todos os cadastros que foram inseridos ou atualizados no sistema a partir do dia 31 de julho, é obrigatório fazer esse upload desses documentos, porque, senão, não regulariza para averiguação cadastral. Pode passar? Além disso, também outra novidade é que não vai ter novos públicos mensais de averiguação cadastral unipessoal, exatamente porque a gente trouxe essa sistemática de qualificação do processo de cadastramento desse público. Tá? A gente tinha dito que todo mês, inclusive a gente incluiu 16 públicos, né, da averiguação cadastral, todo mês estava sendo inserido um novo público de averiguação cadastral unipessoal, e, a partir de agora, com essa obrigatoriedade do upload, não vai ter mais esses públicos mensais. Pode passar? E a grande novidade é a revisão cadastral. Como vocês sabem, lá no início do processo de qualificação cadastral, nós inserimos um público de revisão cadastral, que é aqueles cuja última atualização era lá de 2016, 2017. Não dá para usar um cadastro com informações desatualizadas, gente. Toda vez que vocês vão procurar alguma coisa, que vocês têm um cadastro, o que o povo fala? Atualiza o cadastro. Antes atualiza, regulariza seu cadastro. Porque a gente precisa de informações atualizadas. A dinâmica das famílias é muito grande. Né? Então, esses cadastros já estavam muito desatualizados, já teve cancelamento, inclusive exclusão lógica desses cadastros, e agora vamos inserir, já inserimos, né, a partir de segunda-feira, os cadastros cuja última atualização foi 2018, 2019. Pode passar. E quais são esses 3 públicos novos da revisão cadastral? O público 2 é aquele que tem mais de 5 anos, gente, sem atualização, e que são beneficiários de programas. Não dá. Né? Então, esse público entrou agora. O público 3 e o público 4 são os públicos de 4 anos de desatualização. A diferença é que o público 3, os últimos, são beneficiários de programas, e o público 4 são famílias cadastradas que não são beneficiárias. Pode passar? Bom, essas são as novidades dos públicos, tá, gente? Então, do público da AVE Uni, da AVE de renda e da revisão.
Em relação às orientações gerais para regularizar os cadastros no processo da ação de qualificação cadastral. A grande novidade é que, além daquela documentação básica, que todos já sabem, espero que todos já saibam, que é para o responsável familiar, que é o título ou o CPF, e para os demais componentes da família, qualquer outro documento, né, previsto no bloco 5 do formulário. Além disso, agora é obrigatório apresentar um documento com foto do responsável familiar e também um comprovante de endereço. Ah, mas não tenho comprovante de endereço, o comprovante de endereço é muito ruim, a conta de luz não vem no nome do responsável familiar. Tudo bem, a pessoa pode fazer uma declaração em punho do seu endereço. Inclusive, o Ministério colocou um link na instrução normativa que o município pode acessar esse modelo de declaração, aí imprime e pede para o responsável familiar assinar. Tá bom? Pode passar. E para os unipessoais, no processo de regularização, só repetindo, né, aqui, que precisa fazer o upload dos documentos, do documento com foto e o termo de responsabilidade. Pode passar. Comunicação com as famílias. A Carol também já trouxe quais são os canais de comunicação, o SMS, as mensagens no extrato, o aplicativo do Bolsa Família, as cartas, tudo que vai ser enviado para as famílias beneficiárias do Bolsa. E para as famílias que não são beneficiárias, as mensagens vão ser via aplicativo do Cadastro Único, e com os banners e também tudo de forma escalonada, conforme os prazos aí previstos na instrução normativa. Pode passar? Então, isso tudo está na instrução normativa, tá, gente? A partir daí, é um cronograma super detalhado, que tem a data limite para evitar o bloqueio, a data limite para evitar o cancelamento. Tem muitas informações, eu não vou passar aqui, porque vocês vão dormir também. É muita informação e a gente já estourou o prazo. Está tudo na instrução normativa da averiguação cadastral, mas eu vou trazer, então, o que é mais importante. A averiguação de renda, então, exclusão lógica a partir de dezembro de 2023. Pode passar. Aqui não muda os primeiros públicos da Aviune, que vai até o público 6, e da revisão, o público 1 da revisão, nada mudou, pode passar. Os públicos 7 a 16 da Aviune também nada mudou em relação aos prazos, pode passar. Aí, aqui são os públicos,